Bem-vindos, eu sou o Luiz Castelo e neste vídeo nós vamos para o segundo vídeo da série de rotações, que é o capítulo 10 do livro-texto Halliday, volume 1, nona edição. Neste vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro assunto é bem simples, não vai ter nenhum mistério para vocês, tá? Que é a rotação com aceleração angular constante. O segundo assunto, nós vamos falar sobre energia cinética de rotação. E o terceiro assunto, nós só vamos iniciar e depois, como forma de bônus, não como parte do desenvolvimento do capítulo, nós vamos ver com mais detalhe a parte de momento de inércia. Tá? Então, vamos lá. Quando eu falo de rotação com aceleração angular constante, eu vou aqui neste vídeo apenas comparar as equações do movimento de translação com aceleração constante com as equações da rotação para a mesma situação, só que agora com aceleração angular constante. A gente já deduziu todas essas equações nas aulas anteriores. Nas aulas que a gente falou do capítulo 2, do capítulo 4, a gente deduziu todas essas equações que eu vou colocar aqui para vocês. Então vamos tentar fazer uma tabela aqui, tá? E ver quais são as equações que a gente vai utilizar comparando o movimento de translação com o movimento de rotação. Uma primeira equação que eu vou colocar aqui para a gente é uma equação muito bem conhecida e já deduzida. Então vamos lá, é essa aqui, ó. V é igual a V0 mais AT. Lembra que essas equações que a gente está colocando aqui na tela foram deduzidas para o caso de aceleração constante. Essa aceleração era a aceleração de translação, né, no movimento de translação. Então, esta equação a gente já conhece ela, tá bom? Então, vamos botar aqui em cima que essa é a parte lá da translação. Ó, translação. Translação, está aqui. Outra equação de translação que eu tenho, e daqui a pouco a gente vai falar sobre as outras coisinhas dessas equações, mas a outra equação de translação que eu tenho é a equação que falava assim para mim, ó, x menos x0. Vocês podem ter visto ela no formato ligeiramente diferente, mas é assim que nós vamos escrever aqui. X menos x0 é igual a V0 vezes t, V0 vezes t, mais meio de AT2. Mais meio de AT ao quadrado. Essa equação a gente conhecia também. Tá bom? Uma terceira equação que a gente conhecia bem era a de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A. Vamos colocar o ΔX, só que aberto aqui. Vamos botar x menos x0. X menos x0. Essas 3 equações eram muito bem conhecidas pela gente. Eu vou colocar mais 2 equações aqui possíveis de serem usadas no movimento de translação, tá? E que depois a gente vai fazer a demonstração delas, porque essas 2 que eu estou colocando aqui a gente não fez a demonstração no devido momento. Mas a gente vai ver que é tranquilo também, tá? Qual é? Eu tenho essa equação aqui, ó, x menos x0 igual a metade de V mais V0 ou de V0 mais V, tanto faz, V0 mais V vezes o tempo. Essa equação eu tenho certeza que vocês não viram, não era necessário ver essa equação, não fazia obrigatoriedade para ela, mas eu posso usar ela nesse formato e a gente vai mostrar quando aqui, tá? Nós só vamos mostrar quando. E uma outra equação
que a gente também não viu, não tinha nenhuma obrigatoriedade, é x menos x0 igual a v vezes t menos a metade de at ao quadrado. Então, essas equações, as 3 primeiras a gente viu e usou bastante nos exercícios, e as 2 últimas são possíveis de usar para o movimento de translação. Tá bom? Vamos aqui passar um traço aqui. Só para poder tentar organizar essa bagunça que está aqui. Tá. Quando que eu usava essas equações? Vamos lá. Quando que a gente usava essas equações? Para que momento da nossa vida? É quando faltava uma letrinha nela, quando faltava uma informação nela, na ausência de alguma coisa. Na ausência de quem? Vamos ver. Na ausência de quem que a gente vai usar isso? Essa primeira equação, a gente usa ela quando nos falta, vou colocar com a cor bem mais clara aqui de propósito, tá? Mas é quando nos falta a variação da posição, o x menos x0. Quando isso não é dado no exercício, é uma boa pedida usar essa equação. Tá bom? A segunda equação é quando não nos é dado a velocidade final. Quando está faltando a velocidade final, uma boa pedida é usar esta equação. A terceira equação, quando está faltando quem? Quando está faltando tempo. Não tenho tempo na terceira equação, então eu posso usar essa equação quando não tenho tempo. Na quarta equação é quando não tem aceleração. Repara só, não tenho aceleração, uma boa pedida usar essa quarta equação. E, finalmente, a quinta equação é quando não tenho V0. Olha lá, a equação que não tem V0 pode ser usada, então, a quinta equação. Então, a gente vai usar estas equações na ausência dessas grandezas físicas. Tá? Então, vamos ver agora a comparação com o movimento de translação. Então, vamos ver. E já vou colocar a ausência aqui para o movimento de translação. Então, vamos botar aqui a nossa ausência no movimento de translação. No movimento de translação, eu vou ter essas ausências, então, ó, no movimento de translação. É só trocar as letras. Por quê? Porque a gente já sabe as novas letras quando está no movimento de rotação. O x a gente estava chamando de posição, e agora vai ter posição angular, é θ. Então, aqui é θ menos θ0. Quando eu não tiver θ menos θ0, nós vamos ter uma equação que vamos colocar aqui do ladinho direito. A segunda equação, quando faltar o V. O V a gente está chamando de ômega na rotação. O tempo é tempo mesmo, né? Tempo a gente vai chamar sempre de T. A aceleração nós estamos chamando de alfa no movimento de rotação. E o V0 nós vamos chamar de ômega 0. Sei disso? Tudo bem. Se eu conseguir entender essa passagem, dessa comparação, nós vamos ver quais são as equações para o movimento com aceleração constante que nós vamos usar agora para a rotação. Então, para rotação. Quais são as equações da rotação? Nota que a gente só está fazendo uma comparação, uma coisa bem simples aqui. É só trocar as letras dessas equações que estão desse lado aqui, ó, pelas letras da rotação. Então, vamos lá. V vai ficar assim, a equação primeira. Ômega é igual a ômega 0 mais alfa-t. Né? Ômega significa velocidade, alfa significa a aceleração. Para a segunda equação, θ final menos θ inicial
é igual a ômega zero t mais meio de alfa t ao quadrado. Não tem segredo, gente. Se vocês usaram isso lá na rotação, lá na translação, vocês vão usar na rotação, só vão trocar de letra, tá? Então, Torricelli, como é que ficaria Torricelli para a rotação? Ômega 2 é igual a ômega 0,2 mais 2 alfa θ final menos θ inicial, que é o delta θ. Tá aqui. E as duas últimas, que é aquela que a gente não fez as demonstrações. Mas é só trocar o nome da letrinha, gente. Θ menos θ zero é igual a metade de ômega zero mais ômega vezes o tempo. Tá aqui. E a última, θ menos θ zero é igual a ômega t menos a metade de alfa t ao quadrado. Nota que a gente não fez nada demais, a gente aproveitou o nosso conhecimento da translação e transportou para as equações de rotação com aceleração angular constante. Só isso que a gente vai fazer. Mais nada. Essas equações são usadas assim como foram usadas na translação. O que nós vamos fazer agora na próxima página? Nós vamos deduzir as equações 4 e 5 da translação. Depois é só trocar as letrinhas e volta para a rotação. Então vamos deduzir essas equações 4 e 5 da translação. Esta e esta equação nós vamos deduzir aqui nas próximas páginas. Tá? Para deduzir a quarta equação que estava na página anterior, nós vamos fazer assim. Vamos partir dessa equação aqui. Ó. V igual a V0 mais AT. Está aqui. Tá? E vamos também utilizar aquela equação que fala que x, a sorvetão, menos x0 é igual a V0t mais meio de AT2. Nós vamos utilizar essas duas equações. Se vocês olharem lá na página anterior, a equação que a gente quer chegar não tem aceleração. É uma equação que não pode ter a aceleração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar desta equação do lado esquerdo, da V igual a V0 mais AT, e isolar a aceleração. Tá? Eu vou fazer um pouco mais rápido aqui, porque acredito que você já tem que ter este domínio. Então, vamos lá. A vai ser igual a V menos V0 sobre T. Tá aqui. Do lado direito ficou assim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar na equação do lado direito e substituir A por este valor aqui. Ó. Eu vou pegar e substituir esse valor aqui dentro da letra A, já que eu quero que ela desapareça. É isso que eu vou fazer. Eu vou trocar A por esse valor. Tudo bem? Então, vamos fazer e vamos ver o que vai dar para a gente esse negócio. Vai ficar, então, assim, ó, x menos x0 é igual a V0 vezes t mais metade. No lugar de A, a gente vai colocar assim, ó, V menos V0 sobre T. Tirado da equação da esquerda esse termo. Vezes T ao quadrado. Então, este termo que eu estou circulando aqui, já vou apagar esse círculo feio aqui, esse grifo feio aqui.
veio da equação do lado esquerdo ali, de quanto valia a aceleração. Tá? Ótimo! Vamos ver, ó, o que eu posso fazer aqui. Eu posso chegar aqui e simplificar este t com o quadrado. Se eu fizer isso, olha o que vai me sobrar se eu fizer a propriedade distributiva tanto do meio quanto do t. Então, eu vou fazer uma propriedade distributiva de meio t com tudo que está dentro do parêntese. X menos x0 é igual a v0t mais metade de vt menos a metade de v0t. Fiz a propriedade distributiva, olha que tem um termo que dá para a gente se divertir com ele aqui. Ó. Eu tenho um v0t aqui e um menos v0t sobre 2 aqui. Então, esse termo dá para a gente poder manipular ele mais uma vez. Vai ficar assim, ó, x menos x0 é igual a, se eu fizer a soma algébrica desses dois grifos em amarelo lá em cima, vai dar metade de v0t. Mais metade de vt. O que a gente vai fazer aqui? Colocar o meio e o t em evidência. Só que para ficar igualzinho à equação 4, eu vou colocar o meio em evidência na parte da frente do parêntese. Meio na parte da frente. Abro o parêntese e coloco v0 mais v. E o t no final do parêntese. É uma multiplicação, a gente coloca onde quiser. Pronto. Essa é a dedução da nossa equação 4. Nota que ela é realmente idêntica à da página anterior. Olha aqui na página anterior, ela é idêntica, é a mesma equação. Tá? Nós deduzimos a equação 4. Aqui, nesta página, foi deduzida a equação 4. Nós vamos para a próxima página e vamos deduzir a equação 5. E vamos ver o que deu aqui, como é que foi feita essa dedução. Para deduzir a equação 5, nós vamos fazer uso das mesmas equações que nós usamos para deduzir a equação 4. Tá? Então vamos lá, vai ficar assim, ó. V é igual a V0 mais AT. Essa é uma primeira equação que a gente vai usar. E a segunda equação, x menos x0 é igual a V0t mais meio de AT2. AT ao quadrado está aqui. Isso. Agora, se vocês lembram da equação 5, na equação 5 não tinha V0. Então, o que a gente faz? Pega dessa equação aqui do lado esquerdo e isola V0. Vai ficar assim, V0 é igual a V menos AT. O que eu vou fazer aqui agora? Assim como a gente fez na outra equação, eu vou substituir este valor de V0, que é V menos AT, lá no lugar do V0 da equação vizinha. Eu vou colocar ali, ó, o valor de V0 passa a chamar V menos AT. Tá? Então, a gente vai fazer isso e vai ver o que vai dar aqui. Na hora que a gente substitui, vai ficar assim, ó, x menos x0 é igual a, no lugar do V0, a gente vai colocar V menos AT.
V menos AT. Tudo isso vezes o T, que já estava presente do lado aqui, do lado direito, mais a metade de AT ao quadrado. Vamos fazer a propriedade distributiva ali com parênteses. X menos x0 é igual a V vezes T, tá aqui, menos a T vezes T, que dá T ao quadrado, mais o que sobrou do lado de cá, metade de AT ao quadrado. Presta atenção que eu tenho dois termos com as mesmas coisas. Quais são? Menos AT ao quadrado com mais meio AT ao quadrado. Os dois são AT ao quadrado. Então, eu posso fazer uma continha com esses caras. Vai ficar aqui x menos x0 é igual a VT, está aqui, menos meio de AT ao quadrado. Vou melhorar esse T. T ao quadrado está aqui. Essa é exatamente a equação 5. Olha lá na página da equação para a gente ver que ela é exatamente a mesma. Ó, aqui. Olha aqui, ó. A equação 5 está aqui. É a mesma que a gente conseguiu fazer a dedução dela 2 páginas para frente. Aqui. Então, a gente realmente deduziu as 5 equações que são mais usadas ali para a gente poder trabalhar o movimento de translação. Todas elas foram deduzidas para a aceleração constante, então a gente aproveitou as mesmas equações, chega na página anterior aqui e vê que a gente só troca no movimento de rotação, a gente só troca a nomenclatura. Então, o que a gente queria demonstrar nessa primeira parte do vídeo era isso. Ou mostrar e não demonstrar, né? A gente só demonstrou 2 equações aqui, mas mostrar que existe uma relação entre as equações da translação com as equações da rotação. A gente lá usou aceleração linear constante, aqui a gente tem que usar a aceleração angular constante, certo? Vamos agora ver o movimento, a parte da análise do movimento, né? Chamado energia cinética de rotação. Quando a gente fala de energia cinética, gente, vamos imaginar o seguinte. Imagina aquele mesmo corpo rígido que a gente fez lá no início do vídeo 1 da série. Então, este corpo aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenha este corpo aqui. Este corpo tem zilhões de partículas aqui, tá? Então, esse corpo tem um montão de partículas. A gente tem uma partícula aqui, uma partícula aqui, uma aqui. Tem um monte de partículas esse corpo. Tem infinitas partículas porque ele é um corpo contínuo. E a nossa limitação é que ele era um corpo rígido. Então, essas partículas elas não se aproximam uma da outra, não se afastam uma da outra, mas tem, enfim, uma infinidade de partículas. Tá? Cada partícula desse corpo rígido tem uma energia cinética, obviamente. Tá? Então, como é que eu calculava a energia cinética total? A energia cinética, lembra, por gentileza, lembrem disso, que ela é um escalar. Então, é só somar. Então, se eu quero saber a energia cinética total que tem este corpo, é só somar a energia cinética de cada uma das partículas desse corpo. Então, vai ficar assim, ó. Energia cinética é meio da massa da primeira partícula vezes a velocidade da primeira partícula ao quadrado. Mais, pega a segunda partícula, massa da segunda partícula, velocidade da segunda partícula ao quadrado, dividido por 2, né? Já tem o meio ali. Mas a gente vai fazer isso para todas as partículas. Se é um objeto que eu consigo contar as partículas, é assim que a gente faz. Só somar mesmo. Soma simples aqui, tá? Então, vai fazer isso para até a última partícula que eu tiver, que a gente vai chamar de partícula N, a enésima partícula. Massa da enésima partícula, velocidade da enésima partícula ao quadrado. É isso que a gente vai fazer.
Se a gente consegue contar, a gente pode escrever isso na forma de somatória, né? K é igual a metade, porque meio é constante, da somatória da partícula I vezes a velocidade da partícula I ao quadrado. Esse I é quando I vale 1, quando I vale 2, para cada partícula, né? Então é desde I da primeira partícula, da partícula 1, até a enésima partícula. É só fazer essa sominha aí e a gente consegue calcular a energia cinética. Poxa, professor, mas isso não é energia cinética de rotação. Isso é de translação. Verdade. Essa é a energia cinética de translação. Só que a gente sabe a relação entre velocidade linear, velocidade de translação, e velocidade angular, ômega. Então, V é R ômega ou ômega R, como queiram. Tá? Isso aí é a nossa velocidade, a relação entre a velocidade linear e angular. Só lembra o seguinte, neste tipo de movimento nosso, só que tem que ir lá no vídeo 1, né? Este ômega é constante. Este ômega é constante. Todas as partículas, como o corpo é rígido, giram com a mesma velocidade angular. Então vamos só substituir esse cara na equação que eu tenho do movimento das partículas quando estão em translação para o movimento quando está em corta-corta. Nota que, sabendo disso, que o ômega é constante, isso já é uma coisa muito interessante para a gente, mas nota que no termo da equação aqui da energia cinética, o V está ao quadrado. Então já vou levar esse V ao quadrado aqui, ó, vai ficar assim, ó, que V ao quadrado é igual a R ao quadrado ômega ao quadrado. Já vou deixar ao quadrado porque ali no termo aqui, ó, neste termo, o V está ao quadrado, olha. Neste termo, o V está ao quadrado. Então já vou aproveitar. O que a gente vai fazer então? Pegar esta equação da translação e usar a velocidade, essa equivalência da velocidade linear com a velocidade angular para achar a energia cinética de rotação. Então só vamos escrever ela com outra cor aqui e vai ficar assim, ó, que o K vai ser igual a meio, vamos fazer do jeito aberto e depois no jeito de somatória. K vai ficar meio da massa da primeira partícula. A partícula é R1 ao quadrado, ômega ao quadrado. Eu vou colocar só ômega, por quê? Porque o ômega é constante. O R1, não. Cada partícula vai descrever um raio diferente enquanto está girando, mas todas elas, por definição, vão ter o mesmo ômega. Lembra da definição lá do vídeo 1. Então, isso eu vou aplicar para todas as N partículas que eu conseguir aplicar. Então, vai ficar assim, ó, mais a metade da M2, R2 ao quadrado, ômega ao quadrado. Não é ômega 2 de novo, não é. O ômega é constante, os raios podem mudar. Cada partícula descreve um raio toda sobre o mesmo ômega. Mas eu faço isso para todas as partículas. Metade da última partícula que eu estiver contando, massa dela, R, o raio que ela descreve, ao quadrado, e o ômega dela ao quadrado, a velocidade angular dela ao quadrado. E então eu posso escrever isso na forma de somatória. Como é que fica essa escrita na forma de somatória? Fica assim, ó. Nada demais. O meio é constante, sai da somatória. Vou tirar ele aqui para frente. Dentro da somatória, eu vou colocar ela dentro de um parênteses aqui bem de propósito. Dentro da somatória, a gente vai colocar os MI, que são as massas de cada uma das partículas que eu estou descrevendo, o raio que elas descrevem, o raio de cada uma delas ao quadrado, está aqui,
Este I é o da primeira partícula até a última partícula que eu estiver contando, tá? E o ômega era constante. Vem para fora, fica em evidência também. Ômega ao quadrado. Tá aqui. Então, assim a gente calcula a energia cinética de rotação. Pode escolher qualquer uma das duas linhas. A linha maior, a de cima verde, a linha maior, ou ela condensadinha na forma de somatória. Tanto faz. Mas esta é a forma com que a gente calcula a energia cinética de rotação. De novo, só por comparação. Então, nota que tudo que a gente aprendeu nesse capítulo não pode ser tão difícil. A gente está fazendo o quê? Comparando. Só que, olha aqui, esse só que é sempre importante, né, gente? Este termo aqui que eu estou grifando de amarelo, é um termo extremamente importante para a gente. Este termo é extremamente importante. Por quê? Este termo aparece muitas vezes na nossa vida e na física tudo que aparece muitas vezes recebe um nome. A gente vai trocar o nome deste cara aqui por uma única letra. Este termo chama I maiúsculo. I maiúsculo. Este I é um tal de momento de inércia. Momento de inércia. Então, se eu quiser saber um momento de inércia de uma coleção de partículas, é só fazer a somatória das massas dessa partícula e o raio que cada um descreve ao quadrado. Fazendo essa multiplicação da massa pelo raio ao quadrado de cada partícula e somando tudo isso, eu vou ter descoberto o momento de inércia dessa coleção de partículas. Mas nota, é uma somatória. Se é uma somatória, isso só pode ser utilizado enquanto eu consigo contar as partículas. Porque eu não consigo contar até o infinito. Não serve para corpo contínuo, serve para coisas discretas. Tem uma partícula separada, outra ali, outra aqui. Eu calculo esse momento de inércia. O que é esse momento de inércia, gente? É o equivalente da massa para o movimento de translação. A massa, quanto mais massivo era o corpo, quanto mais quilogramas ele tinha, não era mais difícil eu colocar ele em movimento de translação? Imagina, quem que é mais fácil? Eu acelerar um ônibus ou eu acelerar uma bicicleta? A bicicleta, por quê? Porque ela tem menos massa. Este momento de inércia vai mostrar para a gente a dificuldade que eu tenho para colocar aquele objeto em giro, para fazer ele fazer círculos. Enquanto a massa era a inércia do movimento de translação, o I, que é chamado de momento de inércia, é a inércia da rotação. É o quanto é difícil colocar as coisas para rodar. Quanto maior for o valor do I, mais difícil é colocar esse cara para rodar. Então, vamos só escrever um pouquinho aqui. Só vou escrever a formulazinha do momento de inércia na próxima página. O momento de inércia depois nós vamos calcular ele como bônus. A gente não vai ficar fazendo isso dentro do capítulo. Depois quem quiser ver momento de inércia para vários corpos contínuos, tá? Não discretos, mas para vários corpos contínuos, eu vou fazer um videozinho para cada um de vários corpos. Não são de todos da natureza, obviamente que não, mas alguns corpos básicos nós vamos fazer um vídeo separado, tá? Mas tirando um pouco do capítulo. A gente vai fazer como se fossem exercícios literais depois. Mas vamos para a próxima página só para escrever rapidamente o momento de inércia aqui, só a equação dela. Então, tá, vamos lá. Como é que a gente calcula então o momento de inércia mesmo para corpos discretos? Tá? Para coisas que eu consiga contar a quantidade de partículas. Então vamos ver para discreto. Discreto. Foi o que a gente escreveu na página anterior, gente. Momento de inércia. Momento de inércia é a letra I. Momento de inércia é a letra I. I é igual a somatória desde a partícula 1 de I igual a 1 até a última partícula do produto MI RI ao quadrado.
Tá, professor, já estava na página anterior. Sim, só estou organizando as coisas aqui. Então, qual é a unidade de medida de I? Olha aqui, qual é a unidade de medida do momento de inércia? A unidade de medida do momento de inércia é massa dada em quilogramas, raio é dado em metros, só que está ao quadrado. Então, quilograma metro quadrado é a unidade de medida do I. Tá, e se o corpo for contínuo, professor? Se for um contínuo mesmo, for um corpo sólido, então, contínuo. Como é que a gente faz? Gente, se o corpo é contínuo é porque essas partículas, esses pontinhos I1, I2 e I3, estão muito perto um do outro e não dá mais para contar. É uma coleção incontável de pontos. Então, a gente transforma simplesmente aqui a somatória em uma integral. Então, a gente vai integrar as diversas massas. Então, a gente vai pegar o raio que elas descrevem ao quadrado, igualzinho do outro, o raio ao quadrado, só que isso para cada mini massinha, para cada infinitésimo de massa. Tá? E assim a gente consegue calcular para um corpo contínuo. Isso tem uma grande dificuldade. E normalmente essa dificuldade é esse termo aqui, ó. Normalmente essa dificuldade é este termo aqui, o dm. Tá? Tem outras dificuldades? Obviamente tem, mas normalmente é o dm. E quando que a gente vai ver isso? Gente, teoricamente você já daria conta de resolver isso aqui. Pegar um exercício e resolver. Tá? Mas, para não alongar o capítulo, eu não vou dar isso dentro dos vídeos da parte conceitual aqui de rotação. A gente vai fazer alguns vídeos, na verdade vários vídeos depois, para várias formas geométricas diferentes e calcular esse momento de inércia de corpos contínuos, mas separado do capítulo. Tá? Dessa forma aqui, falando para você sobre a relação das equações agora, do movimento lá de translação com o movimento de rotação, falando para vocês da relação entre a energia cinética de translação e a energia cinética de rotação, e dando uma noção, uma pincelada sobre o conceito do que é o momento de inércia, que é a dificuldade que eu tenho para fazer os corpos girar, a gente encerra esse segundo vídeo da série de rotação, tá bom? Assim a gente se vê no próximo vídeo.